Olá, muito boa noite. Quarta-feira, 6 de janeiro. Veja os destaques de hoje do segunda edição. Todos de pé? É o que quer uma vereadora de Porto Alegre durante a execução dos hinos nacional e rio-grandense. Mas o que está por trás desse projeto? Depois do Réveillon da aglomeração, cidade do litoral norte vai endurecer as regras de distanciamento. Vai funcionar? Ou para falta de respeito não existe lei? E a espera pela vacina. Quais são as regras do governo para finalmente permitir a compra das doses? Sejam bem-vindos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente abre o segunda edição de hoje falando sobre a atuação dos vereadores de Porto Alegre. Pois é, enquanto a capital gaúcha está com as emergências dos hospitais superlotadas, com pacientes graves internados por Covid-19, os parlamentares parecem ter outras preocupações. A vereadora Mônica Leal, do Progressistas, protocolou um projeto de lei para obrigar os vereadores a ficarem de pé durante a execução dos hinos brasileiro e rio-grandense. Isso aconteceu depois do protesto do vereador Matheus Gomes, do PSOL, por considerar a letra racista. Veja os detalhes na reportagem do Guilherme Roquette. A proposta tem apenas um artigo. Ela inclui no regimento da Câmara que os parlamentares devem estar em pé e em posição de respeito durante a execução do hino do Rio Grande do Sul e do hino nacional. A vereadora afirma que elaborou o projeto depois do caso que envolveu o vereador Matheus Gomes e a vereadora comandante Nádia. Mônica ressalta que a medida deixa claro algo que não estava no regimento interno da Câmara. Então, eu entrei com um projeto de resolução, artigo 1º, que fica acrescentado no artigo 216, que portar-se de pé e em posição de respeito durante a execução do hino nacional e do hino do Estado do Rio Grande do Sul é necessário. Justamente porque são os nossos símbolos maiores. O vereador Matheus Gomes afirma que tomou a atitude por considerar a letra racista. Ele acredita que é preciso discutir até mesmo as questões dos símbolos do Estado. Não há como falar em escravidão naquele período sem se referir à situação de quem era escravizado, o povo negro. Por isso que nós consideramos essa estrofe racista. Ela esconde elementos que são parte da história do Rio Grande do Sul. O caso despertou uma polêmica para a letra do hino do Rio Grande do Sul. Ela diz: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então quem é escravo? É porque não tem virtude? E quem são esses escravos? O jornalista e historiador Juremir Machado da Silva não tem dúvidas de que se trata do povo negro. E, por consequência, a letra seria racista. Nunca vamos saber qual era a intenção do compositor, mas, logicamente, ela ofende os negros, porque ela diz que se eles eram escravos, era por falta de virtudes. Mas e quem escraviza tem virtude? Juremir acredita que a questão é simples de resolver. Basta mudar uma letra no verso do hino. Em vez de ser povo que não tem virtude acaba por ser escravo, a gente podia botar povo que não tem virtudes acaba por ter escravos. Pois é, gente, essa polêmica é antiga. Eu lembro que em 2017 eu fui alertada por um amigo negro sobre o teor racista dessa frase: povo que não tem virtude acaba por ser escravo. A minha reação, confesso, foi a mesma da maioria, inclusive agora em casa, né? Eu saltei, esbravejei, disse claro que não, isso tudo é mimimi. Insisti que era apenas uma figura de linguagem, não era a intenção ofender ninguém. Mas eu decidi fazer algo que muitos não fazem, que é ouvir, dialogar. E sim, pode ter sido uma figura de linguagem, mas usando uma expressão justamente da cultura do racismo. São termos, analogias, expressões que só existem por quê? Por causa da nossa vergonhosa história de escravidão. E lembrem-se, se existe alguém ofendido, ouçam o motivo. Ouçam antes de contestar. Quando a gente está acostumado com privilégios, com uma história única, escrita e contada por nós, brancos, qualquer tentativa de igualdade pode parecer uma opressão. Mas não.
É justamente o contrário, é um pedido de socorro, de direitos iguais. Agora, sobre a obrigatoriedade de manter-se de pé durante a execução do hino, é uma medida que fere a liberdade de expressão de um parlamentar democraticamente eleito pelo voto popular e que representa os seus eleitores. Uma medida arbitrária que, infelizmente, remete a tempos sombrios da ditadura militar. Bom, e o que os vereadores pretendem fazer pelos porto-alegrenses nessa nova legislatura em meio à pandemia? Além da Mônica Leal e do Matheus Gomes, a nossa reportagem conversou com vereadores de oposição e também da base. Para o vereador Leonel Rádio, do PT, a pauta do combate ao coronavírus deve prevalecer porque é o tema mais importante. Vamos ouvir. Eu acho que as coisas não são excludentes, entende? Não é? A gente tem questões que a gente consegue trabalhar conjuntamente. Agora, o foco nesse momento, no meu ponto de vista, tem que ser, de fato, a questão da vacina, a questão da vida dos porto-alegrenses e a questão da manutenção também do trabalho, que a gente sabe que essa questão da economia também é relevante. Mas, como eu já falei, passa pela vacinação. As pessoas têm que trabalhar. A diarista que trabalha durante o dia e leva comida para casa, como ela vai ficar? Qual é o critério científico de um governante para fechar os pequenos estabelecimentos e deixar abertos os hipermercados? Que nós tenhamos todos juízo, trabalhar de máscara, álcool gel, mantendo distância, não fazendo festas, aglomerações, é claro. E o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, também acredita que as questões ligadas à pandemia devem ser prioritárias, mas ressalta que as demais situações precisam caminhar juntas. Na minha avaliação, a Câmara deve seguir, sim, com todos os seus ritos, todos os seus protocolos, respeitando, obviamente, o vírus e buscando também, com o seu trabalho, contribuir no combate à pandemia em Porto Alegre. Nós precisamos resolver os problemas mais urgentes da população de Porto Alegre, que é a construção de uma ampla campanha de vacinação para que a gente supere a pandemia, atue para fortalecer os direitos sociais. Agora, discussões de ordem simbólica, né, também movem corações e mentes no Rio Grande do Sul. Pois é, né, vereadores? 6 de janeiro, vamos trabalhar, não faltam problemas aqui em Porto Alegre e a gente espera, então, que vocês comecem o trabalho dessa nova legislatura. Sucesso aos parlamentares. E para evitar novas aglomerações, como as cenas lastimáveis que a gente viu na virada do ano, a Prefeitura de Imbé, no litoral gaúcho, mudou mais uma vez o decreto. E a Aline Schneider, que está no litoral, conta pra gente, então, como é que fica agora, o que muda, Aline? Boa noite. Oi, Lu, boa noite a todos. Justamente isso, as restrições agora ficam mais severas. Isso para evitar cenas como esta. Na virada do ano, segundo a Brigada Militar, 15 mil pessoas se aglomeraram na beira-mar de Imbé, que fica junto à Barra, um tradicional ponto de encontro entre os jovens aqui no litoral norte, onde ficam vários restaurantes também. Depois dessas cenas, agora está proibido som mecânico e música ao vivo a partir da meia-noite. Além do som alto dos carros, a proibição é mais cedo, a partir das 19 horas. Essas restrições já trouxeram, sim, um grande alívio para os moradores. O comércio na beira da praia precisa fechar completamente, serviços também às 30 horas da madrugada. Antes, esse horário não era estipulado. O que muda também, às 3 horas da manhã, é feita, então, uma varredura. Todo mundo precisa ir para casa. É feita uma evacuação nesse principal ponto de encontro entre os jovens. Os bloqueios no trânsito começam a partir das 7 horas da noite na Avenida Beira-Mar e, à medida que a noite avança, mais ruas e acessos vão sendo bloqueados. Vamos ouvir o que disse o prefeito aqui de Imbé. A gente quer, inclusive, nós, municípios do litoral, receber muito bem, né, os cidadãos que nos procuram para veranear, para fazer turismo aqui, mas a gente gostaria que eles fossem conscientes ou que agissem, de repente, com um pouco mais de educação em relação a terceiros. O município faz a sua parte, fazendo a fiscalização, a orientação, né, e a gente até acredita que informação não falta.
Por enquanto, Lu, são 50 pessoas que estão fazendo a fiscalização aqui no Imbé. Todas essas medidas estão sendo orientativas. Por enquanto, não teve nenhuma punição em termos de valor, mas as multas podem começar a serem aplicadas e valem a partir de R$500. Exemplo de fogos de artifício que o município proíbe. Nas principais praias aqui do litoral norte, a população nessa época de veraneio aumenta em 10 vezes. Por isso, as prefeituras estão em alerta para evitar que cenas como essa se repitam até mesmo no carnaval, Lu. É uma preocupação grande por aqui. Puxa vida. Tá certo, então, Aline, muito obrigada pelas informações e a gente espera que as pessoas, atendam a este apelo da Prefeitura aí de Imbé e também das outras prefeituras aí do Litoral Norte, porque não foi apenas em Imbé. Agora, olhem só essas imagens, por falar em aglomeração, Olha só, uma briga generalizada em Montenegro, no Vale do Caí. Gente, tudo errado. A briga aconteceu no último domingo, agora, dia 3, por volta das 7 horas da noite, no Parque Centenário. Um grande número de jovens, todos sem máscara, reunidos ao lado ali de um antigo prédio que sediava a biblioteca pública da cidade. Os jovens estavam ouvindo música, causando tumulto, teve briga, a Guarda Municipal teve que intervir, fechou os portões do parque e ontem uma reunião foi realizada com o prefeito da cidade e a polícia para que novas medidas de fiscalização sejam adotadas para evitar aglomerações em espaço público como essa daí. Felizmente, dessa vez, ninguém se feriu. E eu costumo dizer muito, que as pessoas que aglomeram, como essas imagens, como as imagens do litoral, elas escolhem aglomerar, porque é tranquilamente possível ir até o litoral e escolher um ponto em que não haja ninguém, em que haja distanciamento. E por falar em férias, em litoral, nossas férias de verão costumam ser planejadas, desejadas, o ano inteiro. Mas o tão desejado descanso pode se transformar numa dor de cabeça. Sabe por quê? Porque os criminosos não descansam. Muita atenção com o golpe do falso aluguel. Ele é velho, mas continua e o Lucas Abate encontrou um desses anúncios e mostra como funciona agora. No anúncio, um apartamento novo a poucos metros da praia de Bombinhas, uma das mais procuradas do litoral de Santa Catarina. O valor bem abaixo do mercado, R$ 250 a diária. Pelo WhatsApp, nossa reportagem trocou mensagens com o golpista e negociou um aluguel de 15 dias. Para garantir a reserva, ele pediu 50% do valor total, que daria R$ 1.940, com a taxa de limpeza. Por telefone, fechamos os últimos detalhes com um homem que se apresentava como Antônio. Não, ali é tudo certo, como ela passou ali, o apartamento, ar-condicionado em todos os cômodos, Wi-Fi, sacada, churrasqueira ali. Encontramos o anúncio original do apartamento no valor de R$ 450. E se no nosso caso era teste, teve gente que reservou esse mesmo imóvel e perdeu o dinheiro e a tranquilidade das merecidas férias. Encontraram esse imóvel que elas tinham alugado com esse golpista, anunciado no meu site, e elas entraram em contato perguntando se ele estaria disponível. E eu disse que não, e aí elas relataram que haviam alugado esse apartamento e que se deram conta de que era um golpe. Funciona assim: os criminosos copiam fotos e dados de uma oferta original e criam um anúncio falso em redes sociais e sites de compra e venda. Quando o interessado aparece, eles pedem adiantamento de parte do valor total. E mesmo após o pagamento, eles continuam com a simulação. E por isso, muitas vezes, as vítimas só descobrem o golpe quando chegam no destino. No litoral gaúcho, o golpe também é comum. Cidades como Imbé, Tramandaí, Capão da Canoa e Torres concentram a maior parte dos crimes. Nós temos que pedir quebras de sigilo sucessivas. Primeiro, das contas bancárias, Segundo, das linhas de telefonia usadas para ver extratos e isso. Então, é um trabalho investigativo muito moroso.
Quando o preço é muito bom, baixo demais, desconfia, procurem canais mais corretos, imobiliárias, verifiquem bem, porque todo ano é a mesma coisa, todo ano a gente tem vítimas caindo neste mesmo golpe, então muito cuidado, você vai acabar perdendo dinheiro e acabar perdendo a sua temporada de férias. Hora de falar de esporte. O Grêmio está jogando agora contra o Bahia na Arena pelo Campeonato Brasileiro. E pela Libertadores, o Palmeiras deu um show aqui na tela do SBT. Sim, show. Não é exagero, não. Um baile do Palmeiras que fez o River Plate dançar em Avejaneda. 3-0 no jogo de ida das semifinais da Libertadores. Com isso, o Verdão está quase com tudo encaminhado para chegar na decisão contra Santos ou Boca Juniors, que começam a se enfrentar hoje na Bombonera. O jogo de volta entre River e Palmeiras é terça que vem, exclusivo no SBT. E olha que o time do Abel Ferreira ainda está na final da Copa do Brasil contra o Grêmio em fevereiro. Que momento, hein? Parece difícil bater esse time do Palmeiras, né? Mas sabe quem conseguiu fazer isso no finalzinho do ano passado? O time dali, no Beira-Rio. O Inter, inclusive, joga amanhã contra o Ceará em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E vai ser um jogo de estreias. Vai ser o primeiro jogo da era Alessandro Barcelos na presidência do clube. Ontem, o executivo de futebol Paulo Brax foi apresentado e garantiu: dá para buscar o título ainda. São Paulo tem 9 pontos do Internacional hoje. 9 pontos é possível tirar. Então, se há possibilidade, se há números, se há matemática e se há uma crença dentro do elenco e da comissão técnica que é possível buscar o título, vamos buscar o título. Sonhando alto, para chegar onde o Palmeiras está pertinho de chegar, o paraíso da América. E o Grêmio está vencendo o Bahia por 1-0 no jogo aqui na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Agora preste atenção nesse aviso. Fique agora com um recado importante de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Para tudo, pessoal, para o recadinho da Solução Financeira, quem está com vontade de economizar. Mas começar a economizar hoje, né? E só a Solução Financeira que vai fazer isso para você. Se você acha que está pagando muito pelo teu carro, comprou lá um veículo, mas está pagando por 2, carro, moto ou caminhão, a Solução Financeira pode resolver o teu problema e baixar essa dívida em até 70%. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode reduzir a tua dívida e voltar a dormir tranquilo. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 8904. A análise vai ser de graça somente para os 30 primeiros. Então pega o celular agora e já manda mensagem que você vai saber na hora o tanto que dá para economizar a tua dívida. Já pensou em economizar 70% e ainda ficar com o teu carro na garagem? Para você aí que está sofrendo com as parcelas em atraso e as ameaças do banco? Então eu vou até repetir o número, hein? É o número 51 98324 8904. E ainda hoje, quando a vacina contra a Covid-19 vai finalmente ser autorizada aqui no país, o governo ficou de responder a essa pergunta hoje. Já adianto, tem novidades. A gente fala sobre isso depois do intervalo. A gente já volta. E estamos de volta na segunda edição com novidades a respeito da vacina contra a Covid-19. Pois é, e nós vamos direto para Brasília porque o Ministério da Saúde já divulgou, algumas regras para a aquisição da vacina. É a notícia mais aguardada do dia e quem nos responde é a repórter Natália Fruê, que está em frente ao Palácio do Planalto. Repórter querida, gaúcha, nossa conterrânea. Boa noite, Natália. Oi, Luciane, boa noite, saudades da terrinha. Pois é, a gente fala aqui do Palácio do Planalto, onde mais cedo o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com 16 ministros, entre eles o ministro Eduardo Pazuello. Eles decidiram o que vai estar daqui a pouco num pronunciamento que o ministro vai fazer em rede nacional, na rede de cadeia de rádio e TV, falando sobre a vacinação aqui no país. Eles também discutiram a edição de uma medida provisória que deve ser publicada no Diário Oficial da União até o final desta semana,
com todas as regras para a aquisição, a compra de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e que estiverem à disposição do Brasil. Eles também devem deixar claro como vai acontecer a compra das doses da AstraZeneca e o que vai acontecer com aquele dinheiro que estava previsto em medidas provisórias editadas ainda no ano passado e que deveria ter sido usado para combate à pandemia e acabou não sendo. Possivelmente, essa medida provisória vai esclarecer que esse dinheiro vai poder ser usado agora, em 2021. E, Natália, esse pronunciamento ocorre daqui a pouco, né? 8h30 da noite, pronunciamento em rádio e TV. Também aqui durante o dia, nessa reunião que o presidente convocou alguns ministros, ficou definido que está zerado o imposto para importação de seringas e agulhas. Logo depois que o ministro Paulo Guedes, que está em férias, ele interrompeu as férias e veio até aqui ao Planalto, saiu um comunicado do Ministério da Economia com essa notícia, essa informação, então, de que o imposto para importação das seringas está zerado e, assim, as seringas compradas de indústrias de fora aqui do Brasil, elas não vão ter mais taxação até 30 de junho. Por que isso? Porque mais cedo o presidente nas redes sociais, inclusive, reclamou dessa alta, né, que os preços das seringas praticados pelas indústrias nacionais estaria inflacionado devido a essa compra que o governo brasileiro anunciou de 300 milhões de seringas e agulhas, Lu. Pois é, e ainda ele também retirou uma sobretaxa das seringas vindas da China também, né, para reduzir também o custo desse material, né? Isso mesmo, as seringas descartáveis que tinham uma taxação, uma sobretaxa específica, isso também fica suspenso até 30 de junho. Com isso, a ideia do governo é conseguir fazer com que os preços praticados pelas indústrias daqui também reduzam um pouco, né, diante da procura das prefeituras e dos governos dos estados para a compra dessas seringas. Até porque, né, Natália, a gente tem tanto esse programa, que agora deve ser divulgado, da vacinação contra a Covid, mas a gente ainda tem o plano de imunização do calendário, né, de todos os anos. Os prefeitos, eles alegam, Lu, que eles têm estoque de seringas, mas que não para fazer uma vacinação ampla e urgente, como é o caso aí da Covid-19, Luciane. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Natália Fruê, direto de Brasília, nossa colega gaúcha que está lá no Planalto Central. Bom, até agora nenhum laboratório oficializou o pedido de uso emergencial das vacinas, né, na Anvisa. A expectativa é que o Instituto Butantan apresente amanhã os dados da fase 3 da Coronavac e aí encaminhe então os documentos. E o governo de São Paulo, inclusive, já divulgou o calendário de vacinação contra a Covid, que inicia no dia 25. E até sexta-feira, a Fiocruz também pode pedir o uso, né, fazer esse pedido do uso emergencial da vacina, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. Então, várias notícias nessa semana muito aguardadas. Fique agora com o SBT Brasil. Tenham uma ótima noite. Até amanhã.